Olá! No vídeo de hoje do Point da Ciência, vamos introduzir o tema da cinemática, apresentando os conceitos de referencial, centro de massa e trajetória. Então, vamos nessa! Cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos em geral, tanto de um atleta que corre, nada ou salta, quanto de um foguete que deixa a superfície da Terra ou de um corpo que circula em órbita do planeta. A cinemática não se preocupa com a causa do movimento, apenas com o movimento entre si. Com ela, somos capazes de determinar a posição, a velocidade e a aceleração do corpo no decorrer do tempo. Agora vamos imaginar o seguinte: você esteja viajando em um trem. Te pergunto, você está em repouso ou em movimento? A resposta não é tão óbvia assim. Sabe por quê? Se essa pergunta é feita a uma pessoa que se encontra parado ao lado da estrada, você é quem está em movimento. Agora, se a mesma pergunta se dirige a outro passageiro do mesmo trem, você é quem está em repouso. Ou seja, a noção de movimento ou repouso de um certo objeto móvel não depende apenas do objeto, mas do corpo que dotamos como referencial do movimento. Tal corpo que utilizamos para analisar se o móvel está ou não em movimento, chamamos de referencial ou sistema de referência. Dizemos que um móvel qualquer está parado ou está em repouso quando sua posição não varia em relação a determinado referencial. O objeto móvel está em movimento quando sua posição varia em relação a determinado referencial. O mesmo objeto pode estar em repouso em relação a outro. Podemos explicar os movimentos de um corpo externo e as formas que atuam sobre ele utilizando o conceito de centro de massa, cm. É o ponto na qual se considera que toda a massa do corpo seja concentrada. O cm, centro de massa, se movimenta como se todas as forças externas que atuam sobre o corpo fossem aplicadas sobre ele. Dizer que o movimento de um corpo é relacionado implica em dizer que a sua trajetória é relativa. Ou seja, o caminho percorrido pelo corpo em determinado tipo de movimento depende do referencial dotado. Para estudar um corpo que descreve uma trajetória em relação a determinado referencial, escolhemos uma origem, ou seja, um ponto a partir do qual as posições ocupadas pelo corpo serão registradas e contadas. E essa foi mais uma videoaula do Point da Ciência. Muito obrigado a todos e até a próxima.